Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Ivanilson, do canal O Expositivo. Pois bem, hoje iremos falar acerca do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu João. Estamos numa série de mensagens, reflexões, capítulo por capítulo. E hoje estamos no capítulo 12. Você que tem a sua Bíblia, leia comigo aí, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que organizavam, e estava à mesa. Então Maria, tomando uma libra de nardo puro, de bálsamo de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e os enxugou-os com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vende este perfume por 300 denários e não se dá aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha bolsa, que tirava o que nela estava. Amém? Então, meus amados e queridos, o capítulo 12 do Evangelho de João fala-nos acerca desse episódio que Jesus é ungido por Maria em Betânia, como também fala acerca da entrada triunfal de Jesus e alguns gregos que desejavam ver a Jesus devido à fama que Jesus havia adquirido no decorrer da caminhada e muito especial acerca de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, que foi um grande boom no ministério de Jesus, a ponto que todos queriam ver a Jesus e ver também a Lázaro. Tanto que no versículo 9 vai dizer que os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, eles procuravam matar a Lázaro, porque através do milagre que Jesus operou na vida de Lázaro, isso trouxe um desconforto à religião, né? A religiosidade da época. Pois bem, o capítulo 12, que eu mencionei acerca que Maria ungiu os pés de Jesus, mostra que Lázaro ele prepara uma ceia, ele prepara um banquete para receber a Jesus. Entenda bem que Lázaro sempre foi um homem festivo, sempre preparou seus banquetes. Quanto mais agora, agradecido pelo milagre que Jesus operou em sua vida. O texto vai dizer que nesse banquete, nesta festa, nesta ceia, Lázaro ele é o que organiza tudo, ok? E o texto revela que sua irmã Marta, ela é aquela que servia nesta ceia, nesse banquete que Lázaro ofereceu a Jesus. Mas o texto também revela que nesse banquete, nesta ceia, nesta festa, também tinha Maria, que veio aos pés de Jesus com seu nardo puro, com seu bálsamo de alto preço, e ela quebra este vaso aos pés de Jesus e unge os pés do Senhor Jesus. O texto é interessante porque quando ela celebra esta adoração a Cristo, chama a atenção de Judas, a ponto que Judas questiona por que não se vendeu este vaso de nardo puro, né, por 300 dinheiro e deu aos pobres. Perceba que Judas ele é bem matemático acerca da oferta que ela estava depositando aos pés de Jesus. É matemático porque não é à toa. Judas ele era tesoureiro do ministério de Jesus. E quando ele fala, por que esse desperdício? Por que não dá aos pobres? Na verdade, o texto revela que ele não queria em nenhum momento dar aos pobres, porque ele era ladrão, ok? E, inclusive, o texto revela que ele carregava a bolsa, era o tesoureiro e tirava da bolsa, ou seja, ele desviava dinheiro do ministério de Jesus. Então, de fato, Judas era ladrão. Então, entenda bem uma coisa. Isso nos revela, nesses poucos versículos, que existem pelo menos 4 tipos de pessoas
na festa, na celebração, no culto a Deus. O primeiro tipo de pessoa é aquele que organiza. E isso é muito importante. Tem que ter alguém para organizar, né? E o segundo tipo de pessoa é a pessoa de Marta. O primeiro é o de Lázaro, que organiza, e o segundo é de Marta, que serve. Tem que ter alguém para servir. Se você for numa festa, num culto, numa celebração que seja, e todos são servidos, tem que ter alguém que serve, de fato. E Marta é esse tipo de pessoa que serve. Terceiro tipo de pessoa é a pessoa de Maria, que quando Jesus está presente, ela não mede esforços, ela coloca aos pés, ela oferta o seu melhor. Tanto que esses 300 denários, numa matemática de alguns estudiosos, vai dizer que dá pelo menos 6 a 10 meses de serviço braçal na diária de um trabalhador, 6 meses pelo menos. E ela deposita aos pés de Jesus. Ela é adoradora. Nesta festa, nesta ceia, nesta celebração, tem que ter aqueles que são adoradores, de fato. Porém, o texto também revela que nesta festa, neste culto, nesta celebração, também existe Judas. Judas que vem só para criticar. Judas que, em vez de adorar, em vez de servir, em vez de organizar com alguma coisa, ele espera o melhor momento para criticar, para dar palpite, ok? Então entenda isso, que sempre na igreja, num culto, numa celebração, sempre vai ter Judas. Mas não fique atento a Judas, seja uma adoradora que nem Maria, ou seja uma Marta que serve, seja um Lázaro que organize. Lázaro aqui, ele demonstra gratidão, porque o maior milagre que ele já, que ele já passou, que ele já presenciou, foi a ressurreição. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro dos mortos. Então, como forma de gratidão, ele celebra esta festa, esta reunião, este culto ao Senhor Jesus. Ok? O versículo 9, como eu falei, é o plano que eles tiveram para tirar a vida de Lázaro, porque estava incomodando o milagre que Lázaro vivenciou, era um empecilho na vida dos religiosos. Todo religioso, ele fica se sentindo meio desequilibrado quando Jesus, de fato, ele é a atração, ele é o foco, né? E a religião perde força, né? Então, quando você vê alguém se auto-exaltando, que fez isso e fez aquilo, é religioso. Religioso é assim, ele quer todo o foco para ele, né? Mas quando Jesus ele sobressai, isso deixa os religiosos furiosos, ok? A ponto que eles quiseram matar a Lázaro. Versículo 12 a seguir fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O texto vai dizer que Jesus ele fala para os discípulos pegarem uma mula e ele entra montado nesse jumento, filho de jumenta, né? Como está na profecia, para se cumprir de fato a profecia. E quando ele entra em Jerusalém, ele é recebido com palmeiras, que simboliza vitória. Então aqui Jesus entra em Jerusalém para se cumprir a profecia, porém Jesus temia. No versículo 24 você vai ver que está escrito assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos. O grão de trigo que ele está dizendo aqui é o próprio, é ele mesmo. Ele está dizendo que é necessário que o grão de trigo caia na terra e tenha um tempo para que ele morra e germine e nasça uma árvore que venha dar frutos. Então, aqui ele está preocupado de ser ovacionado antes da hora para que não venha acelerar o processo. Porque se acelera o processo, acontece que o objetivo e a missão que ele tem não é concretizada. Para finalizar, o texto vai dizer no versículo 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele,
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Perceba que Jesus, em nenhum momento, ele veio para, para abrogar a lei, mas ele veio cumprir. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Você vê que nos dois textos ele cumpre profecias, como ele também cumpre a lei. Jesus jamais veio para deixar a lei de lado e os profetas. Não, ele veio cumprir a lei e os profetas. A ponto que na cruz ele diz: está consumado, ou seja, cumpri, está pago. Tudo que tinha dos profetas e da lei, ele cumpriu. Por quê? Porque Jesus, ele é de fato sacerdote, simbolizando a lei, e ele também é profeta e também rei, ou melhor, rei dos reis e senhor dos senhores. O versículo 44 diz: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui entra na questão da trindade, né? Que é uma discussão muito grande acerca da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três em uns? São três em um ou são três pessoas distintas? Para entender acerca disso, aqui já nos revela o entendimento correto. Jesus, ele diz: quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. Por quê? Porque a missão de Jesus está interligada à missão do Pai. O Pai enviou Jesus e Jesus, ele cumpre a missão daquele que o enviou. Então, se você crê em Jesus, crê também no Pai. Então, quando eu faço a missão daquele que me ordena, daquele que me envia, eu estou representando aquele que enviou. Então, se você crê em mim, crê também naquele que me enviou. É isso que Jesus, de fato, aqui ele está respondendo. Quando Jesus diz, em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus, Paulo está dizendo, se vocês me imitarem porque eu imito a Cristo, estamos representando o próprio Cristo na terra, aqueles que, assim de fato, estão na mesma visão, no mesmo posicionamento. Amém? Então, até por aqui é o capítulo 12 do Evangelho de João. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe. Você que pode, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas. Próximo vídeo estaremos falando sobre o capítulo de número 13. Jesus lavando os pés dos discípulos, a lição da humanidade, que é a partir do verso 12, o traidor é indicado, que é a partir do verso 21, o novo mandamento, a partir do 31 e do 36, Pedro é avisado. Amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz.